Olá, muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada por estarem connosco neste PEC 2, Plano Espiritual de Quaresma. Preparamos este serão para que esta caminhada de Quaresma seja vivida o mais possível em comunidade uns com os outros. E para que todos juntos possamos refletir sobre o papel da arte e da beleza na nossa vida, com os outros e com Jesus. Hoje vamos ter dois convidados muito especiais e planeámos um workshop super prático e criativo no seguimento do tema Que Beleza Salvará o Mundo, que serve de mote então a estes PECs. Convidamos-vos a todos a terem convosco uma folha e um lápis, ou um lápis de cera, uma aguarela, o que quiserem, para que através de desenhos, pinturas ou rabiscos possamos viver uma experiência pessoal e estética do homem e de Deus. Através deste pequeno momento, vamos viver então um bocadinho a fé destes convidados a partir da sua imaginação e da sua criatividade, mas estes não vão partir de zero. Então espero que gostem. Passaremos então a palavra para os nossos convidados poderem comunicar com palavras ou através dos seus desenhos. Até já. Saw her sitting there, drinking coke and whiskey in her bra and underwear. I saw him in the kitchen, hanging up the phone. I asked him nicely once to pack his things and go. He gave her reassuring look, said he wouldn't leave. So I asked him one more time, and this time pulled out my sheet, stuck him in the back, and I pulled it out slow. Watched him fall down, and as the morning sun rose, he looked at me and said, "You miss my heart, you miss my heart. You got me good, I knew you would, but you miss my heart, you miss my heart," were his last words before he died. Looking out the window, up at the blue sky, listening to her scream, listening to her cry, feeling of relief came over my soul. I couldn't take it any longer, and I lost control. I chased her up the stairs, and I pinned her to the ground, and underneath her whimpering I could hear the sirens. I rattled off a list of everything I missed, like going to the movies with her and the way she kissed me, driving into downtown Wheeling and showing her all the backyard barbecues and reunions in the park. I said I missed her skin when she started laughing, while I clenched down on her wrist. She said, "That's quite a list, but there's one thing you missed. You miss my heart, you miss my heart. That's quite a list, but what you really missed." Running through the parking lot, running through the fields, policemen on my back, something hit my skull and cracked, and
They dragged me off to jail, said $1 million bill, where I tried to tie a noose, but I failed and I broke loose. Went racing through the prison yard, got shot down by a tower guard, who got me in the shins, and he got me in the arms. And they strapped me to the gurney, took me off to the infirmary, where the priest read my last rites. And just before everything went dark, I said he missed my heart, he missed my heart. He got me good, I knew he would, but he missed my heart, he missed my heart. And just before everything went dark, the most poetic dream came flowing like the sea, laying there my life's blood draining out of me. A childhood scene that sky and moonbeams, fishing with my friends, sitting in the wild weeds, watching the Ohio River flow at night, waiting for the bullhead catfishes to bite. Down river from the Moundsville prison graveyard, down river from the Moundsville prison graveyard. Down river from the Moundsville prison graveyard. Então vou aqui mostrar este desenho que foi feito em 2015 num retiro de diários gráficos, onde haveria uma proposta a fazer que era um exercício de reconciliação. Não era um exercício fácil e imediato de propor, sobretudo também para pessoas que não tinham forçosamente uma prática religiosa e cristã, enfim, habitual, ou frequente, ou regular, mas no fundo era de criar uma proposta que pudesse ajudar e contribuir para essa reconciliação. Então o exercício foi que nós iríamos estragar páginas do nosso caderno, ou dos cadernos, e a tentar, a partir do estrago que foi feito no caderno, procurar dar-lhe uma nova forma e um novo sentido. Neste caso do meu caderno, o estrago foi feito por carimbos de uma data feita de maneira desordenada, portanto completamente atabalhoada, com força e com convicção. Há aqui carimbos de uma data que vão estragar páginas de um diário gráfico. E depois o exercício que todos tínhamos que fazer, inclusivamente eu, era de dar sentido e resgatar o desenho da forma que entendêssemos, e para, a partir do estrago, a partir de páginas forçadas e estragadas, pudéssemos depois dali aumentar e dar-lhe um novo sentido. Pronto, então este é o resultado final, que depois cada um de nós se socorria do desenho e do exercício que através do qual chegou às páginas. Quem quisesse podia reconciliar-se. Por isso eu acho que foi um exercício também, enfim, bom de recuperar a sua vida também ela passada, não sendo páginas imaculadas, mas que o processo de recuperar e fazer uso das suas páginas pudesse depois originar em páginas novas.
depois num exercício mais recente, agora ultimamente, peguei num texto bíblico que é os discípulos de Emaús, e através do desenho, através de um caderno em formato harmónio, fui procurando misturar o texto bíblico com a nossa vida real e contemporânea, e por isso, pegando em frases bíblicas, interceptá-las com o tempo presente, vendo como é que a imagem e a palavra poderiam suportar e ajudar uma à outra, embora neste caso se faça mais uso da colagem misturada com o desenho. No fundo, a intenção é que o tempo presente que nós vivemos é uma mistura tão forte, tão grande, que às tantas a clareza da distinção das coisas se torna menos óbvia e menos clara. E por isso ali do lado direito um texto bíblico com escritos à mão, como se estivéssemos a querer reescrever o Evangelho com palavras e circunstâncias do tempo presente. Por isso, aqui alguns exemplos de como é que tem um caderno que vai aliando a Bíblia com o tempo presente, com alguns desenhos, algumas notas, mas que sobretudo era... Partilhando também aqui um pouco um desenho mais antigo, este é na Basílica de São Marco, em Veneza, e o propósito era a leitura da Paixão. E o grande desafio para mim neste dia era como é que eu faço uma experiência de dor a desenhar. E, portanto, depois de muito pensar, refletir e tentar trazer essa experiência de dor que o texto da Paixão tanto acentua, a proposta foi, neste retiro, trabalhar 2 a 2, e enquanto uma pessoa lia o texto da Paixão dentro da Basílica de São Marcos, a outra pessoa desenhava com o braço esticado, como se estivesse também com o braço aberto, como Jesus na cruz. E então, eu que gosto de fazer um desenho muito minucioso e muito detalhado, às tantas dei por mim a não conseguir fazer uma linha direita de tanta dor que sentia no braço. E, portanto, este desenho relembra-me que essa experiência de dor, de facto, também traz vida nova aos desenhos. Também traz aqui uma novidade. E é dos desenhos que mais dor, mas mais surpresa e mais transformação, mais transfiguração trouxe aos meus cadernos. Mais recentemente, em 2019, a partir do texto do leproso que pede a Jesus para ser curado, e esse pedido de que há algo em mim que não está bem, não é? O leproso sabe que há algo nele que não está bem e que a sociedade olha para ele e tem ali um ser que interiormente alguma coisa de errado tem, porque exteriormente tem um sinal de lepra, tem uma doença. O meu desafio era como é que eu trazia essa lepra para o desenho, e como metáfora, ou seja, no papel eu desenhava o que gostava de ser curado, e no papel vegetal uma metáfora daquilo que poderia ser a lepra que cobre essa cura interior. E isto é um desenho feito em Brescia, numa basílica, e tem uma cripta mesmo lá em baixo, e assim que entrei na cripta, ao ver estes pilares que sustentam toda a igreja, toda esta estrutura,
achei que fazia sentido desenhar essa cripta com estes pilares que sustentam a humanidade, ou seja, quais são os valores comuns que toda a humanidade tem, independentemente de origens, credo, que valores comuns são estes que nos sustentam. E depois, a cura, portanto, a minha reflexão, a cura passava por aí, por tentar encontrar os pilares comuns que nós, humanidade, temos. E depois andei à procura de uma lepra também na cidade que me ajudasse a perceber porque é que estes pilares que são comuns, afinal, são tão difíceis de compreender, não é? E então dei-me conta que depois de dar muitas voltas à cidade, voltei à mesma basílica, que é esta, assim, circular, e dei-me conta que os sinais de beleza exterior muitas vezes são a minha lepra, ou seja, a beleza exterior é tão encantadora que não me deixa entrar a fundo nos assuntos. E então, nesta catedral em Brescia, pareceu-me que a mesma catedral encerrava em si os pilares comuns da humanidade, esta ideia de interioridade, o que nós temos em comum, mas também como que muitas vezes ficamos pela rama, não é? E ficamos encantados apenas pela superfície das coisas, e que isso pode ser um sinal de lepra. Something came. Something came. And lived in here. Something left. Something left. And died out there.
my place in this space. Something left. Something left. Died out there. Bem, estamos de volta outra vez e agora vamos estar aqui com os autores destes bonitos desenhos, com o Mário Linhares e com o Padre Nuno Branco. Olá, boa noite aos dois. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Então, nós vamos começar por fazer aqui umas pequenas perguntas para as pessoas vos conhecerem um bocadinho melhor. E, em primeiro lugar, tínhamos aqui queríamos saber o que é que vos levou até ao mundo das artes. Foi uma curiosidade, um amigo? E quem é que vos trouxe até esta parte tão importante, digo eu, se calhar, das vossas vidas? Bem, não sei, posso começar eu? Eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno, desde criança, sempre gostei muito de passar tempo sozinho a desenhar, a fazer cópias de desenhos de livros e depois tive, de facto, acho que a grande bênção de ter um professor de educação visual que elogiava os meus desenhos e isso encorajou-me. Isso encorajou-me a acreditar que os meus desenhos tinham algum potencial e, portanto, sempre estudei artes visuais no secundário e ao ponto de no nono ano nem sequer fazer testes psicotécnicos porque era completamente descabido pensar em estudar outra coisa que não fosse artes visuais. Portanto, eu sempre gostei de todos os assuntos, mas a ter que escolher não fazia sentido colocar artes de lado. E, portanto, diria que sim, os professores foram importantes ao elogiar em vez de criticar. E há um gosto natural em passar tempo a desenhar, pronto, em vez de passar tempo a fazer outra coisa qualquer. Tinha uma pergunta para o Padre Nuno. Espera aí, Isabel, o Padre Nuno também ia responder aqui à minha questão. Eu fiz uma para os dois. A minha resposta é bastante mais breve. Então, eu quando era criança era um bocadinho desatento nas aulas. E, portanto, comecei a dar-me conta que o meu grau de atenção era bastante reduzido e dava por mim várias vezes nas aulas a desenhar, que era nos cadernos, no dossiê, e, portanto, eu acho que os meus cadernos de desenho vêm lá de muito de trás, com desenhos nas margens dos cadernos, pronto, e depois entre nós acabaríamos por trocar desenhos entre nós. E, portanto, eu acho que vem de um hábito meu de querer estar atento.
à aula. Portanto, vem, enfim, depois também a habilidade e o jeito, mas era, enfim, depois vim-me a dar conta que era um exercício de atenção, de me manter atento. Ok, então, agora pergunto, numa perspectiva pessoal, quando desenha, sente que os seus desenhos e pinturas expressam mais as suas fragilidades ou as suas fortalezas? Isso é para Quem quiser responder. Eu posso se calhar faz sentido respondermos os dois, né? E tentando ser breve. Eu acho, ou melhor, eu não vou dizer eu acho, porque eu tive uma professora brasileira que dizia que nós portugueses somos os donos do achismo, né? Eu acho isto, eu acho aquilo, e portanto eu estou a tentar evitar essa expressão por causa disso. Um desenho expõe-nos sempre muito com as suas fraquezas e as suas forças. A grande questão é saber lidar com as duas coisas, porque às vezes, no meu caso, quando eu começo um desenho, logo nos primeiros traços eu consigo perceber se aquilo vai correr bem ou se vai correr mal. E nem sempre aquilo se confirma, mas normalmente quando eu sinto que não vai correr bem, a grande questão é como pegar em algo que eu sinto que não está a correr bem e transformar isso numa força. E, portanto, o desenho é muito, não usando borracha, ele é muito transparente, ele é muito autêntico. Mostra exatamente esse processo, essa tentativa de o tentar salvar. Um desenho parece que às vezes está a afundar e nós estamos a tentar recuperá-lo, que ele não se afogue e às vezes quanto mais tentamos, mais ele se afoga, não é? Portanto, essa tentativa de salvar um desenho é muito honesta e às vezes no fim é mesmo pelo fio da navalha que o conseguimos recuperar, e isso mostra também um esforço grande e uma persistência, um não desistir. E portanto eu acho que tem das duas coisas, tem muita fragilidade mas também tem muito de poderoso por mostrar essa autenticidade. Não sei. Uhum. Sim, então, no meu caso, não anda muito longe disto que dizia o Mário, embora vou vendo que uma das coisas frágeis para mim acaba por ser talvez a maior força, que é não estar preocupado com o resultado. E eu já vou notando que há pessoas que admiram o lado, e é normal, não é? Admiram o lado bonito das coisas, e é fácil perceber quando um desenho está imaculado, acabado, não é? Só falta encaixilhar e pôr numa galeria, numa exposição. Mas depois há outro lado que eu vejo que as pessoas também apreciam, que é as costuras da perfeição e da beleza. Eu acho que a fragilidade tem muito com isto, que é o desenho não é perfeito ou não é bonito, mas é verdadeiro e é honesto. E por isso, enfim, acho que aqui a minha fragilidade é quando faço depender um desenho do seu resultado. E eu acho que tenho vindo a descobrir que a força do desenho é naquilo que é gerado, naquilo que vai sendo criado, e não tanto naquilo que fica quase terminado e fica exposto. Por isso, acho que a fragilidade está neste desenho incompleto, mas verdadeiro. Ótimo. Pronto, eu agora também deixei aqui um espaçozinho para fazer perguntas um ao outro sobre, pronto, tanto sobre este momento ou sobre coisas que gostem e querem mostrar às pessoas do lado ou do Padre Nuno ou do Mário. Muito bem, Então, ok. Posso começar? Já que comecei sempre, podemos ir. Esta nossa quase performance, né? Tivemos aqui a desenhar e depois mostrar uns desenhos que aparentemente não têm nada a ver e esta pergunta que a Isabel fez acaba por se relacionar com a minha pergunta. Uma questão
me tem vindo a intrigar muito sobre este trabalho a partir dos textos bíblicos, que é um tema que me ocupa muito, portanto, resolver e trabalhar. Um dos temas é o da lepra, e que eu falei aqui, não é? Mostrei aquele caderno com o papel vegetal sobre a lepra, e aquele desenho que eu mostrei já foi muito alterado, ou seja, eu neste momento continuo a trabalhar o tema da lepra, e foi muito alterado porque encontrei uma realizadora iraniana, que já morreu, que fez um documentário sobre uma comunidade de leprosos no Irão, e ela começa esse documentário com uma frase assim que me desinstala completamente, que ela diz: não há falta de feio no mundo, e se nós lhe fechássemos os olhos ao feio, haveria ainda mais. E quando eu penso no episódio de Jesus que toca o leproso, é exatamente isto, ou seja, é não fechar os olhos a alguém que está à margem, não é? que tem esse rótulo de ser feio. E portanto a minha pergunta, assim para provocar aqui o nosso jesuíta, é como desenhar o feio, não é? Como é que o resultado final pode ser bonito ou feio, não interessa, não é? Mas esta atitude de Jesus de olhar para uma pessoa que é considerada à parte, não é? E que ele vê nela beleza, vê nela aquilo que os outros não veem, é aquilo que me tem vindo a ocupar. Como é que isso guia o meu olhar? Como é que eu vou à procura desse tema da lepra, desse tema e o que é que isso significa em desenho? E portanto, como é que Jesus, que vai sendo sempre um exemplo grande das nossas ações, a minha pergunta é, em desenho, como é que esta opção pelo que não é belo nos condiciona, né, na construção do desenho? Até a tua pergunta. E em direto, assim, para... Sim, sem mais. Mas a seguir vou eu. Bem. Sim. Neste tempo da Páscoa, eu tenho andado aqui à volta com um tema que não é de agora, mas que já vem um bocadinho de trás, que é esta frase de São João que diz: atrairei todos a mim. Ou seja, há aqui na figura de Jesus um sentido de atração. Por isso, vejo na figura de Jesus, na figura do Senhor, que há uma atração. Ou seja, Jesus atrai tudo a Ele. Atrairei todos a mim. E o profeta Jeremias também tem aquela muito frase: tu, Senhor, me seduziste e eu deixei-me seduzir. Portanto, há na própria figura de Jesus uma sedução. Imagino eu que beleza, não é? O bom pastor é o pastor que é belo. No entanto, parece que a Páscoa e este caminho da Quaresma vem mostrar um outro lado que depois o profeta Isaías disse lá para trás, não é? Que não tinha aparência humana, estava desfigurado, diante do qual as pessoas desviavam o olhar. E por isso tenho andado por aqui nestes dias que diante da cruz se desvia o olhar. Por isso eu acho que o crucificado, não sei se isto é possível dizer que seja feio, não é? Ou se o crucificado apresenta uma imagem do que é o feio, porque as pessoas desviavam o olhar. Não tinha fisionomia. Pronto, então levanta-me aqui uma questão que, de facto, como é que se desenha, o que é que preside no desenho e que lhe dá noção de beleza, por um lado, e de atração. Portanto, eu não sei se estou a responder à tua pergunta, mas eu estou a pensar em voz alta. Mas
sim, outro ponto que me diz é que, enfim, também me vou vendo quando procuro desenhar, que o desenho tem hesita entre a verdade e a vaidade. Portanto, havia um filósofo francês que dizia que a imagem anda sempre hesitante entre deter-se sobre ela, portanto, é tal maneira bela que eu fico diante da imagem, deslumbrado com a imagem, e portanto já não vou para além dela, então a imagem prendeu-me a atenção, e depois há a imagem verdadeira que é trespassada e que atira aquele que olha para uma outra realidade que lhe é mostrada. Por isso, como é que se desenha o feio? Eu acho que quando se é verdadeiro não se é feio, portanto. E há aqui uma verdade que pode ser não sedutora, porque é despida, porque é invertida, porque é virada. Também é outra palavra com que tenho andado, que é o avesso das coisas. Então, se nós pegarmos numa tapeçaria ou num bordado, é o avesso das coisas que lhe dá protagonismo. Mas se não houvesse esta costura, estas linhas mal fiadas e entrelaçadas, também não tínhamos. Por isso, eu acho que é o outro lado. É o Tu estás a dizer reverso que ou o seria inverso giro das ir à casa de coisas. alguém e ver o tapete virado ao contrário e seria belo também na mesma? É isso que está a dizer, Padre Nuno? Já não sei o que é que eu estou a dizer. Mas não é, ou seja, é virar as coisas ao contrário, ao avesso, não é? E acho que há aí uma beleza que não sei se terá sido isso que aconteceu na Transfiguração, no Evangelho do próximo domingo, que é, pronto, Deus revela-se. E eles não sabem o que diziam, portanto eu também não sei muito bem o que dizer. Mas sim, ou seja, é o lado avesso de Deus. Portanto, acho que Deus tem um lado que é o avesso dele, que nós podemos nos recusar a reconhecer e a conhecer, que podíamos associar ao feio, mas que é uma verdade e é o crucificado. Então, se calhar, agora passamos a um momento mais de perguntas que nós planeámos, eu e o Miguel, mas também estamos abertos a receber sugestões de casa. As pessoas podem colocar as perguntas que quiserem através do YouTube ou das redes que nós fazemos chegar aqui aos nossos convidados. Mas pronto, então começava com uma pergunta muito genérica, que é então, nós sabemos que a arte é uma expressão de estados de espírito, de emoção e uma experiência intelectual também, mas que muitas vezes não conseguimos expressar em palavras e muitos de nós sentimos dificuldade em rezar e em relacionarmos com os outros e em expressar o que sentimos. E de que forma é que o desenho e a pintura podem então ser formas de oração concretas? O Padre Nuno falou disso dos exercícios de... Não era? Quando mostrou o seu desenho, disse que havia uns exercícios que eram só centrados nos cadernos gráficos, se não me engano, neste processo de oração de desenho. Quer-nos falar um bocadinho também sobre isso, para responder aqui a esta pergunta? Embora depois o Mário também possa aqui ajudar. Claro, claro. Pronto, eu não consigo separar a oração do desenho e também não sei dizer ao certo como é que entra o desenho na oração. Às vezes estou a rezar e sai-me naturalmente o desenho, outras vezes estou a rezar em silêncio e depois, ao final da oração, faço um desenho. Portanto, tenho em mim, acho que trazemos em nós este desejo de ver, dar forma que foi rezado. E eu acho que aqui o desenho aparece quase como uma testemunha ocular de coisas que aconteceram cá dentro. Daquilo que foi gerado, daquilo que foi rezado. Portanto, eu acho que o desenho acaba por ser um contador de histórias e que conta uma relação entre nós, cada um de nós e Deus. Por isso, sei lá, é como se na nossa vida houvesse aqui um apóstolo
cuja função dele é dar testemunho do que vê e ouviu, e que a forma que ele tem de dar testemunho é de desenhar e não de escrever. E por isso eu acho que o desenho aparece como... Eu vou usar uma expressão que é feia, já agora, falámos no feio. Para mim, o desenho na oração às vezes é como uma expulsão, um vómito, não é? As coisas foram ruminadas, digeridas, mastigadas e depois, de repente... Enfim, eu sei que há autores que usam imagens bem mais poderosas, mas eu não digo que vou desenhar. O desenho quase que se impõe... Pronto, ele tem o seu tempo. Portanto, eu não vou dizer que amanhã de manhã, quando me levantar e for rezar, vou desenhar. Quem determina isso, não sei quem é, mas impõe-se, não é? E a pessoa não lhe impõe a barreira e o limite. Portanto, acho que o desenho traduz aquilo que está a ser gerado e que, sendo maduro, aparece como um fruto, vá lá, um efeito, a qual se chama uma mancha, uma aguada, uma aguarela, uma linha. Mas também não quero dizer muito mais, porque já percebi que quando se diz muito sobre alguma coisa, essa coisa esvazia-se. Portanto, o desenho fica ali mesmo na fronteira, não pode dizer nem de mais nem de menos. Porque se diz demais, aquele momento desaparece. Queria só também pegar nesse ponto que a mim também me diz muito, e eu diria que se o meu ponto de partida neste tópico do desenho e da oração, penso que até é mais o desenho e a opção cristã, a opção de querer mergulhar na vida cristã o mais fundo possível, o mais usufruir o máximo possível. E isso não me permitia deixar o desenho de fora. Ou seja, se o desenho faz parte integral do meu ser desde que me conheço, como é que eu posso deixar de fora num mergulho espiritual tão profundo como este? Não pode ser, não é? E na verdade eu nunca soube muito bem como fazê-lo, mas houve e a Isabel perguntou em termos práticos, né? Como é que isto... E eu vou dar duas pistas em termos práticos. Houve uma leitura que me ajudou e que fez o clique, ou seja, a partir dessa leitura eu percebi que era possível. Que é uma leitura que toda a gente conhece, que é a Sarça Ardente de Moisés. Ou seja, Moisés andava, já depois de ter saído do Egito, andava lá no campo com as suas ovelhas, e houve um dia que ele reparou que um arbusto estava diferente, não é? Eu não sei se o sol estava a bater no arbusto naquele dia de uma maneira diferente, ou se foi o narrador que quis contar aquela história de uma maneira mais empolgante, mas sabemos que ele decidiu aproximar-se para ver melhor o que é que estava a acontecer. E com o desenho é exatamente isso que acontece. Portanto, há qualquer coisa que me chama a atenção no meu cotidiano, tal como Moisés estava no seu cotidiano, e que por me chamar a atenção eu quero desenhar. E ao querer desenhar eu vou observá-la melhor. E ao observá-la melhor e ao desenhar eu estou a construir, linha a linha, mancha a mancha, aquilo que está à minha frente. E esse processo de observação, analítica até, de perceber o que é que está à minha frente, leva-me a redescobrir aquilo que estou a ver. E há aqui uma ligação forte com Moisés, porque ele também redescobriu que através de um arbusto muito simples, Deus lhe estava a falar. Portanto, portanto, achei que havia logo aqui um paralelo muito forte entre, ok, se calhar quando eu ando de comboio e decido desenhar o que está à minha frente, eu não estou a fazer algo muito diferente daquilo que Moisés fez, só que Moisés não desenhou, pronto. Não é? Mas deteve-se sobre um determinado assunto do seu cotidiano. Pronto, este é um ponto. Podia ser por escrita, no meu caso é com desenho. O segundo é, se nos nossos grupos nossos grupos cristãos, não é? De oração, nós tentamos pegar no texto e o grande desafio é como é que eu aplico isto na minha vida? E para mim, no desenho, era como é que isto influencia o meu modo de desenhar. Então, a minha segunda pista é,
Se nós pensarmos noutra passagem bíblica famosa, o texto do lava-pés, nós sabemos que Jesus lava os pés aos seus discípulos na última ceia e todos nós tentamos extrair dali conhecimento, não é? Porque é que o mestre está a fazer aquele trabalho que só era dado aos escravos, que era um trabalho impuro, não é? Portanto, um judeu que tocava em pés sujos, não é? Ficava também ele impuro, etc. E tiramos daí a lição do serviço, não é? Do estar ao serviço de todos, etc. E para mim a questão é, o que é que isto tem a ver com desenho? O que é que limpar significa para mim que estou a desenhar? Como é que eu limpo o desenho? O que é que significa isto de depurar o processo? E mais, se o mestre faz o trabalho mais simples e humilde, o que é isto da tarefa mais simples e humilde no desenho? É o quê? E, portanto, é sempre este partir do Evangelho, a partir do texto bíblico, que me leva a uma metodologia de trabalho e tentar perceber como é que aquilo influencia e muda, altera. Porque se altera a vida de cristãos ao longo de 2000 anos, também pode alterar a metodologia de trabalho artística. Pode e deve, não é? E é sobretudo isso que me atrai, não é? Portanto, se o desenho tem que fazer parte deste mergulho, o desenho tem que ser transformado com o mergulho também. Não há hipótese, ele não pode continuar exatamente igual, ele também tem que ser transformado. Ótimo, eu acho que está muito bem aprofundado, acho muito bem mesmo. E nós há bocadinho demos a hipótese ao Mário de fazer uma pergunta ao Padre Nuno e não demos uma hipótese ao Padre Nuno de fazer uma pergunta ao Mário, por isso dou aqui também um bocadinho a palavra ao Padre Nuno para fazer aqui uma pergunta ao Mário. Ora bem, vamos lá ver então. Não, uma coisa que eu admiro muito no trabalho do Mário, e quase por oposição, é que o Mário tem uma linha muito minuciosa, é? Quase que a caneta dele percorre e acompanha ali a fisionomia das coisas. E depois o Mário também tem aqui uma característica em vulgar, que deu para ver naquele exemplo que ele contou do leproso, que é o Evangelho é uma página onde se descreve em versículos o texto do leproso, mas depois abre-se ali e quase como a folha é dilatada e entramos mesmo no texto, como se houvesse ali umas catacumbas do texto. Então, a minha pergunta era, Mário, não é nada, é simples, que é, como é que tu lidas com o erro quando desenhas? Como é que lidas com o não gosto? Ou como é que lidas com o erro? Imagino que para nós o não errar seja uma voz de comando, ou o não falhar, não desiludir, não desapontar. E a minha pergunta era, como é que a tua linha, sendo certeira, não é? Justa, ajustada, como é que ela reage quando conhece o erro? Muito bem. Não é propriamente uma pergunta fácil. Parece-me que o erro é o que me faz trabalhar mais em cadernos, ou seja, a folha solta em branco, né? A folha que pode vir a ser emoldurada, não é de facto o meu local de trabalho. E talvez esteja relacionado com isso. Talvez esteja relacionado com o caderno ter um caráter pessoal, privado, onde tudo pode acontecer e onde o erro não chega a ser erro sequer, porque o caderno é tão laboratório de experiências, onde tudo pode acontecer, onde o erro é tão bem-vindo que se torna o local privilegiado. Ainda esta semana estava a ouvir uma entrevista da Matilde Campilho e o jornalista perguntou-lhe exatamente isto: o que é para si o erro?
E ela, às tantas, ela respondeu que o erro é construção e que o erro é uma vírgula no processo, não é um ponto final parágrafo, não é, e que é uma vírgula, ou seja, que está ali e que no fundo ajuda a avançar. E eu, quando olho para os meus cadernos mais antigos e vejo lá desenhos que hoje não faria, ou não faria do mesmo modo, porque o meu desenho já foi transformado, já é outra coisa. Eu gosto de olhar para aqueles cadernos como, de facto, fundamentais para eu estar a desenhar hoje como estou a desenhar. E, portanto, não faria sentido apagá-los, não faria sentido olhar para arrancar folhas deles porque não gosto de alguma coisa que lá está, e há lá muitos erros, mas foi muito importante fazer esses erros para conseguir chegar agora onde estou. E daqui a 10 anos olho para o que estou a fazer agora e se calhar o sentimento é o mesmo. Mas também me parece que no desenho há uma grande vantagem em relação ao erro, não é? Porque no meu primeiro curso superior eu tive um professor engenheiro civil que dizia: nenhum aluno meu acaba o curso de engenharia enquanto não provar que faz os cálculos de uma ponte e a ponte não vai cair, não é? E isto, para nós que desenhamos, é uma grande vantagem, porque eu posso perfeitamente fazer uma ponte que nunca poderia ser feita, porque não há nenhum problema, porque é só uma folha de papel e nada de grave vai acontecer. Ou um médico também convém que não erre, não é? Mas no desenho o erro é muito bem-vindo e no meu caso eu até provoco isso, se calhar por trabalhar em cadernos. Bom, temos aqui já umas perguntas online aqui no chat da conversa do YouTube, e temos uma que: em que medida é que esta transfiguração do mundo que estamos a viver, devido à pandemia, tem impacto nos vossos desenhos e na vossa arte, ultimamente? E não sei se algum quer tomar o Leme primeiro, ou se querem responder os dois, ou só um, não sei. Sim, então... eu tenho assim, tomo para mim um sinal de vitalidade, é se estou a desenhar ou se deixei de desenhar. Se estou de boa saúde, se estou vivo, desenho, se não, não desenho. Por isso, os meus desenhos, houve aqui uma fase em que foram muito sombrios, mesmo pela cor, era uma certa sobriedade, desenhos muito minimalistas, mas também revelavam uma certa vitalidade e espírito e força. Isso eu acho que neste tempo que nós vivemos, que é um tempo bastante exigente e bastante duro, eu acho que foi sempre revelando entre nós que há um espírito que nos move e que nos dá a força e que dá a vitalidade e que permanece. Portanto, eu acho que todos nós fomos procurando ou fomos nos autorizando a criar. E neste tempo fomos assistindo inúmeras pessoas a investir tempo em dimensões várias ligadas às artes e a ensaiar. E por isso eu acho que este tempo autorizou que a pessoa não pusesse o acento no erro, mas que ensaiasse, experimentasse e, enfim, e procurasse um meio e um modo, enfim, de expressar alguma coisa maior cuja palavra poderia atraiçoar ou não ser suficiente. Deixem-me também só aqui brevemente sobre isto. No primeiro confinamento, né, em março de 2020, que está agora a fazer um ano, eu peguei no texto de Jonas, que são três páginas, né? Não é o livro mais pequeno, acho que é o livro mais pequeno, né? Porque aquele telegrama de São João não devia contar como livro, né? E, portanto, o livro de Jonas do Antigo Testamento é exatamente isto que nós estamos a viver, né? É um confinamento forçado. O Jonas que queria ir para um lado e foge e vai para o outro lado, e
é engolido, quer dizer, é mandado borda fora e é engolido por um grande peixe e está lá dentro, confinado 3 dias e 3 noites. E eu parece-me que estes 3 dias e 3 noites é este ano inteiro e esta pandemia toda que andamos a viver. E para mim uma grande surpresa é perceber como é que alguém que escreveu um texto talvez 5.000 anos antes de Cristo escreve algo que hoje, em 2021, continua a fazer sentido, não é? E a grande lição, não é? O que é que ele escreve aquele texto, que ele entra na barriga do peixe, para que nós ainda hoje estejamos a falar disto, não é? Porque torna-se uma história incrível que ninguém se vai esquecer. Mas a grande mensagem é que os povos vizinhos ali dos judeus também mereciam receber a palavra de Deus. E ele não queria lá ir, nem pensar, então tinham sido invadidos, etc. E é incrível porque nós andamos aqui com tantas histórias com migrantes no Mediterrâneo, queremos, não queremos, morrem, e o assunto continua atual, não é? Portanto, e agora estamos todos confinados, mas estamos todos desejosos de sair e ir para outros lugares. E, portanto, acho que aquela ideia de que o Jonas tinha que ir para um sítio, mas quis ir para outro, e teve que ficar confinado 3 dias e 3 noites para perceber que tinha mesmo que ir para onde era suposto, acho que é uma grande lição. Temos é que conseguir descobrir se realmente vamos mesmo, usando a palavra que o Nuno usou, o Jonas teve que ser vomitado para perceber isso, não é? Eu não sei se nós queremos ser vomitados, acho que nós queremos sair pelo nosso próprio pé deste confinamento, mas se calhar temos mesmo que ser vomitados, não sei, assim, expulsados, não é? Expulsos aqui deste confinamento forçado. Então, agora, e queria fazer outra pergunta também um bocadinho mais prática, outra vez, na dinâmica prática da arte, que tem a ver com o serviço, e como nós, jovens universitários, crescemos um bocadinho na fé nesta perspectiva muito inaciana do amar e servir, e a minha pergunta tem a ver com isto, que é: de que forma é que o desenho pode ser um meio de nos pormos ao serviço dos outros? Ou seja, se a arte pode ser um veículo para que possamos servir, ou inclui-se numa dinâmica somente pessoal? No meu caso, eu prefiro trabalhar em cadernos e sempre que me pedem desenhos, eu pergunto se os posso fazer em cadernos e depois digitalizo e mando no caderno. Só faço em folhas quando é mesmo imposto, não é? Por exemplo, agora com o meu doutoramento em desenho, o meu orientador pediu-me mesmo para começar a trabalhar em folhas, ou seja, para deixar o caderno um bocadinho e trabalhar em folhas. E tem sido ótimo também, porque me leva a explorar outras dimensões do desenho. Sobre o tipo de cadernos, e se estamos numa lógica de recomendações, eu diria que a melhor recomendação que dou é que o caderno seja muito barato, sem peso nenhum, ou seja, que não exista aquela ideia de que eu vou estragar. Portanto, se ele for muito barato, muito frágil, muito fácil de fazer coisas lá que sabemos que não têm valor nenhum, então acho que é o caderno certo. Depois, a partir daí, os passos são dados, há tantos cadernos, não é? Mas eu acho que assim o primeiro passo é escolher um caderno que não nos meta medo, não é? Portanto, há sempre um diálogo entre nós e o caderno, e se ele grita connosco, nós encolhemos, não é? Portanto, temos que... tem que ser um diálogo amigável. Não sei. Padre Nuno, tem alguma coisa então a dizer aqui sobre este tópico? Os cadernos gritam consigo? Prefere cadernos que gritam ou como é que é? E os mais caros gritam. É verdade. Portanto, sim, às vezes faço uma coisa que é começar... Isto acontece comigo, que é a última página do caderno tende a ser mais verdadeira que a primeira. Na primeira nós pensamos por onde é que vamos começar, na última é capaz de aparecer o número de telefone de alguém, o mail de alguém, eu não posso esquecer de fazer isto, tudo que seja coisas
parece genuínas vão para a última página, não é? E na primeira andamos ali a ruminar e a tentar perceber como é que se começa o próprio desenho. Por isso enfim, isto acho que pode ajudar, quase que virar o caderno ao contrário e começá-lo pela última página, porque... Pelo menos mentalmente vai ajudar, não é? Sim, acho que ajuda a desempatar. E de facto, as últimas páginas, o andar de trás para a frente, mostra... Eu acho que é preciso ir às últimas páginas para perceber que temos que ser depois verdadeiros no desenho. Porque as últimas páginas, em princípio, são apêndices que estão ali, mas que não virão quase a ser usadas, não é? Depois também, se for caso disso, é ótimo pedir a alguém que nos traga as páginas. Pronto, que é para começarmos. Pronto, pedir a alguém, não te importas de me estragar as primeiras 4 páginas do caderno, pronto, e a pessoa estraga, pronto, e pronto, a começar. Mas olhem, pegando nesta ideia de trás para a frente, eu queria ainda pegar aqui nos nossos desenhos que fizemos, né? Aqui no início desta transmissão, porque nós também, quando pensámos sobre como é que vamos fazer isto, e acabámos por fazer de trás para a frente também, porque não explicámos nada, começámos apenas. E, na verdade, ainda não estamos aqui a falar há muito tempo, mas ainda não explicámos. Ainda não explicámos a profundo, sim. E também não temos que explicar muito, mas não é mal também dar algumas pistas. E nós, analisando o texto da Transfiguração, há ali esta ideia de que eles estavam a ver os profetas, né? Essa ideia do Antigo Testamento, a olhar para trás, e aquelas primeiras aguarelas que fizemos também remetem para o nosso passado. Portanto, são em tons sépia e de imagens, de fotografias antigas da nossa família, e que remetem lá para trás. E que depois há então a intervenção do texto bíblico. E essa transfiguração do olhar para trás da nossa história pessoal, que é vista de um novo modo, tal como os discípulos viram Jesus de outra maneira, né? Quando interpretaram as leituras, passaram a vê-lo de outra maneira. E eu penso que o nosso processo tentava percorrer um bocadinho o texto bíblico nesse sentido, de olhando para trás como é que passamos a ver Jesus transfigurado, olhando para ele com tempo, gastando tempo, não é? Porque é assim que o nosso olhar se transfigura. E esta é uma questão interessante, não é? Se foi Jesus que se transfigurou ou se foi o olhar dos discípulos que transfigurou, não é? Porque eles se calhar é que o passaram a ver de outra maneira. E pronto, não sei se tínhamos muito mais pistas para dar sobre... Padre Nuno, tem alguma coisa a dizer? Pegaram os dois na mesma lógica? Houve uma discussão antes de começarem a conceber o desenho? Qual é que foi esse processo inicial, se quiserem desvendar um bocadinho, como é óbvio, senão fica aqui sempre um mistério para saber a construção. Ou se calhar um comentário ao título principal, não sabia o que dizer. Eu vou deixar esse comentário para o Mário e eu posso... Sim, o texto da Transfiguração aparece ali mesmo a meio do Evangelho de Marcos, e é o Evangelho do próximo domingo, que é o segundo domingo da Quaresma. E de facto o Evangelho de Marcos muda radicalmente de sentido a partir da confissão de Pedro, que está no capítulo 8º. E portanto imediatamente a seguir vem anúncios de paixão e vem uma transfiguração. Por isso, o que acontece neste texto é que, para além de ser invocado uma história de salvação ali em Moisés e em Elias, há toda uma história que é lembrada, que é recordada a partir de um determinado olhar, que a partir deste instante Marcos intencionalmente há de mudar e há de nos apresentar um novo Cristo a partir de agora. Por isso, o nós começarmos é quase também recuperar a nossa narrativa, a nossa história, mesmo que ela depois, com a palavra de Deus intrometida, se torne quase
imperceptível e que se percam referências e as coordenadas ao ponto de não percebo, não vislumbro, não vejo, não é? Portanto, o desenho vai perdendo o traço da fisionomia, onde se podem reconhecer pessoas, onde se podem reconhecer figuras, e depois a palavra vai se intrometendo e vai se ocupando de espaço ao ponto de nos obrigar a perguntar, então, mas o que é isto? E de facto imagino eu que, enfim, nada comparável, mas no exercício da experiência do espanto, a pergunta é o que é isto? Não é? É a grande pergunta que nós fazemos e para a qual nem sempre encontramos resposta, porque neste texto nada é dito, não é? E para pegar no título, quando Pedro diz qualquer coisa, o que Marcos diz é que ele não sabia o que é que dizia, não é? Sim, diz que Pedro é que dizia sempre, parecia sempre fora da caixa, que fazia sempre perguntas assim meio estranhas, não era? Não, porque o título da nossa conversa hoje, não sabia o que dizia, é exatamente a frase que Marcos escreve depois de Pedro dizer, façamos aqui 3 tendas. E o que Marcos escreve é, não sabia o que dizia. Pedro não sabia o que dizia. Não é? E este não saber o que dizer, acho que é o que mais me acontece quando tento agarrar os textos bíblicos, né? Não é? E eles estão ali e eu quero dizer qualquer coisa e eu acho que não sei o que é que estou a dizer. E, portanto, acho que é muito feliz. Marcos é sempre visto como o evangelista mais pobre, com o grego mais pobre, etc. Mas esta expressão é muito feliz. Não sabia o que dizia. Parece-me... E nós gostámos logo. Achámos que era a melhor frase para o nosso título aqui de hoje. Assim, eu acho que vamos ter que começar a sintetizar na nossa sessão, estava a ser fantástico, por mim ficava aqui muito mais tempo, mas também para deixarmos as pessoas descansar e não amassarmos muito, mas estava a ser fantástico. Passo a palavra então para o Padre Nuno e para o Mário, caso queiram dizer mais alguma coisa, então para sintetizar assim, não sei se tem algumas palavras. Sim, eu estava a lembrar daquela famosa frase de São João, nós damos testemunho do que vemos e ouvimos. Portanto, ouvimos a palavra e vemos a imagem. E por isso eu acho que a imagem tem ainda uma força nos dias de hoje que não deve ser endeusada nem desprezada, mas ocupar também este lugar de atenção ao modo como vemos, o que lemos, o que ouvimos. Tudo isso gera novas criaturas, enfim, gera criaturas, portanto não é inofensivo o que leio, o que vejo, o que contemplo e como o faço. Mas obrigado também por este desafio de ver e ouvir. Então, eu preciso de agradecer também, não é? O convite e a oportunidade desta conversa. E, de facto, se há imagens que precisam de ser criadas, são estas relacionadas com as imagens bíblicas, porque elas têm vindo a ficar sempre no mesmo patamar nos últimos séculos, não é? Portanto, a imagem religiosa tem vindo a ficar sempre muito Estagnada. cristalizada, não é? Portanto, sempre muito... E os artistas viraram-se para outros lados e está na altura de facto voltar a fazer esta ponte com força, não é? e com sabedoria e bem feita, com conteúdo, consumo, para não serem imagens estéreis, que não dão fruto, que não dão... Às vezes até podem ser bonitas, mas são só aquilo, não é? E nós tentamos espremer e não têm nada. E, portanto, mais vale serem feias e ter qualquer coisa para sair, não é? Como a fruta feia, não é? Aquela história... mas de facto precisamos de imagens renovadas com este conteúdo bíblico.